O entrevistado de hoje, nas sabatinas realizadas pelo Grupo Liberal, é Denis Andia, candidato pelo PV à Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. Ele encerra a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura da cidade. Andia é formado em Publicidade e Propaganda, foi secretário de Desenvolvimento Econômico do município entre 2006 e 2008 e concorre a prefeito pela primeira vez. Obrigado pela presença, candidato. Eu que agradeço a oportunidade, é uma satisfação poder falar com o leitor do Jornal Liberal, um ouvinte da rádio Você, AM, com o pessoal que acompanha o noticiário pela internet, no portal do Liberal. É uma satisfação poder vir aqui falar sobre propostas, falar sobre o que a gente pensa para melhorar a nossa cidade, para renovar Santa Bárbara do Oeste, da maneira como muita gente deseja hoje, da maneira como a gente também pensa e imagina fazer. Santa Bárbara precisa de renovação e a renovação virá. A gente está no caminho certo e estou disposto a debater, a conversar e a poder explanar um pouco das nossas ideias. Eleito prefeito, qual a primeira medida que o senhor tomará? A primeira medida é visitar todos os setores da prefeitura, conversar com todos os funcionários, saber desses funcionários o que pode ser melhorado no seu ambiente de trabalho, o que pode ser melhorado para que o serviço prestado à população também seja melhorado, seja qualificado, porque a nossa renovação ela tem no seu primeiro passo restabelecer uma relação perdida há muitos e muitos anos entre prefeitos que assumiram o cargo e o funcionalismo público. É resgatar também a relação entre os serviços da prefeitura municipal e a população. Santa Bárbara carece de atenção, o funcionário público carece de atenção, e, sem dúvida alguma, um bom administrador, um bom prefeito é aquele que entende que a máquina deve funcionar em sintonia, né? E para essa sintonia acontecer, são as ideias do prefeito, a determinação do prefeito, sim, mas, sobretudo, os apontamentos e as indicações que os funcionários, que a experiência, que a bagagem de cada um possa acrescentar para isso aí. É uma sintonia disso tudo que faz a coisa dar certo e, sem dúvida alguma, a renovação que a gente busca diz muito respeito a isso. Bom, vamos abordar agora a saúde. Bom, os prontos-socorros municipais de Santa Bárbara são hoje alvo de grandes reclamações da população. Qual é a sua proposta para solucionar os problemas no atendimento de urgência e emergência no município? Falta uma porção de coisas. Fundamentalmente, contratar mais profissionais. Quando eu digo isso, eu não digo apenas médicos. Médicos também, isso é fundamental. Mas faltam enfermeiros, pessoal para atendimento, capacitação desse pessoal. E hoje o município de Santa Bárbara gasta muito dinheiro com cargos comissionados. E a quantidade de cargos comissionados em excesso nas nossas contas gera, por mês, um mau uso do dinheiro público na ordem de R$ 1,5 milhão. Dinheiro suficiente para investir nessa capacitação, não só na área da saúde, não só na área dos prontos-socorros, mas em todo o quadro que a prefeitura precisa melhorar. Nos postos de saúde, acima de qualquer outra coisa, precisa ser melhorada a segurança em muitos deles. O aparato de segurança dos prédios públicos é muito precário, a gente tem que investir nisso aí. A própria vigilância, a própria ronda, isso tem que ser garantido. Mas o nosso problema com relação ao atendimento básico é muito sério. Hoje, Santa Bárbara do Oeste conta com 12 postos de saúde e 2 prontos-socorros. Nenhum deles a gente tem um médico pediatra disponível. Essa é a reclamação que eu tenho ouvido da grande parte das mães e dos pais de família que sofrem constantemente com a demora, com o atendimento aquém daquilo que se deseja, mas, sobretudo, a atenção específica aos cuidados com os seus filhos. Da mesma forma, o atendimento ao idoso é precário. Também o município carece da presença de profissionais. Outra coisa importante é revisar o funcionamento, o horário de funcionamento em alguns dos postos da nossa cidade. Em alguns deles, a gente tem percebido
que a demanda é muito grande, né? Em alguns deles o horário tem que ser estendido e passa pela contratação, sim, de médicos, de profissionais, da otimização do sistema, da informatização dos sistemas. Isso é muito importante, porque muitas vezes o histórico do paciente é perdido ou é fracionado ao longo do tempo. Isso daí é uma perda de qualidade para o atendimento, principalmente nas gestantes e nas crianças. Isso daí há um sofrimento grande com relação a tudo isso. Enfim, eu entendo que a questão na área da saúde é uma questão de gestão, acima de qualquer outra coisa. A Secretaria de Saúde é uma secretaria que muito antes, ou melhor, da mesma maneira que tem que ter um cuidado técnico, ela tem que ter um cuidado de gestão e administração. Por quê? Ela tem uma frota grande de veículos que transita não só dentro da cidade, mas vai para diversas cidades, leva pacientes de Santa Bárbara para diversas cidades do estado de São Paulo, Cafeilândia, leva para São Paulo, para Amparo, para Campinas, enfim. E isso é muito complexo, e é uma questão administrativa essa logística. A manutenção e o bom cuidado dos estoques da área da saúde é algo também, uma questão de gestão. Não pode se comprar nem a mais, nem a menos. São produtos perecíveis que têm que ser comprados com muito planejamento. A gestão de recursos humanos é fundamental, né? A informatização, volto a dizer, é algo também fundamental. Tudo isso que eu estou dizendo são questões administrativas, são questões de gerenciamento. E hoje a Secretaria de Saúde do município necessita avidamente. Se eleito, o senhor pretende colocar um secretário municipal que atue na área da saúde? Um gestor de saúde. É isso que o município precisa. Aliás, as cidades, à medida em que elas tomam um determinado tamanho, elas necessitam muito dos recursos vindos do governo federal, estadual, da gestão, né, da complexidade que acaba se tornando uma Secretaria de Saúde. Santa Bárbara do Oeste não é mais uma cidade de 60, 70 mil habitantes, né, onde o tratamento, infelizmente, deixou de ser, né, tão humanizado. É isso que a gente tem que resgatar. Agora, para isso acontecer, tem que saber investir em gerenciamento de pessoas, em gerenciamento de processos. Isso é muito importante. O senhor colocou a questão da contratação de médicos. Somente ampliar a remuneração é suficiente para atrair mais profissionais? As condições de trabalho, eu acho que são importantes. Mas, fundamentalmente, hoje, o grande entrave, o grande afunilamento que se tem é com relação à remuneração. E quanto precisa aumentar? Olha, nos nossos cálculos aí, algo em torno de 40%, 50%. Tá? Mas para complementar, o salário hoje do médico, né, em toda a região, ele é um dos mais baixos. Quando a gente abre concurso público, a prefeitura abre os seus concursos públicos para médicos, em algumas especialidades sequer há médicos interessados. Isso daí não tem outra maneira. E volto a dizer, o dinheiro que está sendo gasto hoje com a quantidade absurda de comissionados na prefeitura é o dinheiro que falta para melhorar a qualidade na saúde, entre tantas outras coisas. Seu plano de governo fala na compra de consultas em consultórios particulares para diminuir as filas de espera por especialidades. Essa medida resolve o problema ou é paliativa? Ela é uma medida paliativa, dado a condição sintomática hoje do quadro de atendimento. Isso é paliativo, né? Porque a situação como um todo vai muito, muito, muito mal. Então, é uma questão para se reorganizar, para que a estrutura passe, a estrutura em paralelo seja melhorada, qualificada, quantificada, para que o município volte a cumprir o seu papel. Seu papel é dar a infraestrutura, através da rede pública, né, as condições básicas e de qualidade para a saúde do município. Ela deve funcionar por quanto tempo, Denis? É difícil dizer isso, mas à medida em que a gente for colocando a casa em ordem. É difícil falar de prazos para uma coisa que é um problema tão sério. Agora, temos que buscar insistentemente a entrada de pediatras para o atendimento, e algumas especialidades, a compra de exames, a compra de consultas para agilizar. Hoje tem gente que espera minimamente 3 meses para determinados tipos de consulta. Em alguns casos isso chega a 8 meses. Em alguns casos, com equipamentos quebrados, não se tem um exame e já se aguarda há 1 ano.
Isso é algo comum, que eu tenho ouvido nas ruas das pessoas. E não são poucas pessoas que falam isso. É importante ressaltar isso. Isso é um problema que se alastrou pela cidade. Isso é um problema urgente que a cidade precisa resolver. Temos grandes sonhos para a cidade, temos grandes realizações a fazer, grandes conquistas, mas na área da saúde, infelizmente, nós temos que olhar ainda mais próximo, porque o problema é urgente, é iminente e interfere diretamente no bem-estar das famílias. Quando a gente tem um problema de saúde, é complicado, mas quando é filho, é muito mais complicado. Quando é pai, quando é mãe, é muito mais complicado. Então, o atendimento ao idoso e o atendimento à criançada tem que ser prioridade nos postos de saúde. Aliás, os postos de saúde, diga-se de passagem, eles precisam funcionar melhor como difusores das campanhas de prevenção do município. Investimento na prevenção é algo muito sério, que dá resultado a médio e longo prazo, mas que interfere fundamentalmente na quantidade de dinheiro, de investimento, gastos nos procedimentos paliativos. Então, Santa Bárbara precisa recuperar esse tempo perdido. Isso é algo que precisa andar melhor. E nós vamos utilizar as estruturas existentes, não só nos postos de saúde, viu, mas em todo o aparato público, né, instrumental público, de escolas, de outros lugares, para deflagrar campanhas de prevenção. Fazer a comunicação, fazer a informação chegar às pessoas como se deve. Isso daí é um investimento que, volto a dizer, tem um retorno no médio prazo, no longo prazo, mas na hora que acontece, ele acaba permitindo que o município trabalhe de uma maneira muito mais saudável. Infraestrutura. Posso só fazer um acréscimo na área de saúde? É importante ressaltar um atendimento muito específico que o município tem que dar. É a criação de um centro de atendimento aos diabéticos. Santa Bárbara do Oeste tem hoje cerca de 12 mil ou um pouco mais de pessoas com diabetes. Isso aí incomoda, isso aí interfere na qualidade de vida das pessoas, precisa de um atendimento específico, precisa ser gerenciado adequadamente e precisa ser amplo, né? Não pode ser um projeto acomodado, tem que ser um projeto amplo, porque a situação ela acontece em toda a cidade. Tá? Muito bem, então vamos agora abordar a infraestrutura. Candidato, a região do Cruzeiro do Sul sofre há muito tempo com graves problemas de infraestrutura. O que o seu plano de governo prevê para essa região? Bom, primeiramente, há uma reclamação muito grande do asfaltamento da rua principal do Cruzeiro do Sul. Inclusive uma verba que chegou para o município e que não foi aplicada. Foi dito aí à época que a verba era insuficiente para asfaltar todo o percurso. E eu tenho ouvido das pessoas de lá que, talvez, na vontade deles, eu entendo que eu concordo com essa vontade, a obra devesse ser feita, pelo menos, ao menos parcialmente, seria mais fácil de concluir depois. Mas, além da rua principal, é importante dizer de algumas outras ruas que são importantes também. A rua lateral, uma transversal dessa rua, que é a rua que passa ao lado do posto de saúde e da escola. E também no prolongamento ao final, que circunda uma creche que está sendo instalada e a guarda municipal, que tem uma unidade lá. Essas ruas são as principais. Nas demais, é importante, assim como em diversos outros bairros, alguns deles urbanos, mas ainda com ruas de terra, que a prefeitura tem que investir no tratamento do seu resíduo sólido, né, para que esse resíduo sólido possa ser, que muitas vezes é depositado irregularmente, né, hoje não tanto, mas ao longo de vários e vários anos esses resíduos sólidos foram os responsáveis pelo esgotamento do nosso aterro sanitário, e que eu entendo que o município tem que ter um maquinário para processar isso dentro da cidade e usar esse material processado para a melhoria de tantas e tantas estradas de terra que tem o município, né? Para tornar a qualidade de vida desses locais um pouco melhor. No Cruzeiro do Sul, o pessoal tem reclamado um pouco do transporte também lá, e área de lazer, né?
diga-se de passagem, foi instalada uma academia ao ar livre recentemente lá. Ela é aquém da necessidade do bairro. E pior, ela fica ao lado dessa estrada principal, onde passam carros e carros espalhando terra. É um equipamento que em 3 meses vai estar completamente depreciado, né? Então a prefeitura tinha que ter feito a parte fundamental, realmente, que faz a diferença para o morador, antes de fazer isso. Mas enfim, está lá instalado. A nossa ideia é levar o asfaltamento e criar ali um amplo espaço para lazer, que é o que o pessoal está pedindo bastante. E quais recursos é esse? Olha, isso aí é economia da máquina, enxugar a máquina. Não tem segredo. Para o asfaltamento, volto a dizer, o asfaltamento veio o recurso. O prefeito optou por não aplicar lá. Veio a verba. Nós vamos atrás de uma outra verba para fazer o asfaltamento. A parte de lazer, isso é verba do município. Agora, tem que deixar muito claro a falta de prioridade, né, que a atual administração teve com aquele pessoal do Cruzeiro do Sul. A verba chegou. Se foi insuficiente, se foi mal planejada, se foi mal calculada, realmente é esse, entre tantos outros problemas que acometem há muito tempo a nossa cidade. Falta de planejamento, falta de projeto. O recurso chegou. Nós vamos fazer chegar de novo e vamos levar o asfalto lá. Não tenho dúvida alguma. Bom, candidato, bairros como São Joaquim e Conceição, que ficam às margens do Ribeirão dos Toledos, convivem todos os anos com enchentes. Qual é a sua proposta para solucionar esse problema de forma definitiva? Olha, primeiramente é preciso entender que sempre, à medida em que o problema passou a existir há anos e anos, foi feito um trabalho de desassoreamento da calha do Ribeirão. Esse trabalho começou a ser feito de uma outra maneira e o problema voltou a ocorrer. Mas não é só isso. Tem que se entender que hoje, com o surgimento de alguns novos bairros ali, que houve a impermeabilização de novas ruas e muito mais água passou a escorrer para aquele ponto. O problema virou sério. Aliás, não é só no São Joaquim e não é só no Conceição. O problema começa antes na Rua Argentina, no bairro do Sartori, né? E para isso aí, além das obras de desassoreamento que são necessárias, eu entendo que tem que ter uma ação mais incisiva. Tem um projeto muito interessante que eu já acompanhei, que é a criação de um piscinão para retenção de água. Eu acho que isso é importante. Tem muita gente que fala na desapropriação daquelas áreas lá. Eu acho complicado mexer com a vida das pessoas. Tem gente que está lá há muito tempo, tem gente que está lá, criou a família, criou filhos, criou vínculo com aquele espaço. Aliás, um espaço privilegiado que a gente que faz parte do plano de governo, inclusive a revitalização da Avenida Corifeu de Azevedo Marques. É uma avenida abandonada pelo município e pode ser, sim, um lugar resgatado, revitalizado, onde a vida cultural, a vida para a juventude possa se estabelecer ali nas opções de lazer. E eu acho complicado tirar essas pessoas, simplesmente arbitrar e tirar essas pessoas dali, né? Porque não se teve capacidade ao longo dos anos resolver uma questão que pode ser resolvida através de obra de saneamento. Eu acho que é isso que a gente pretende fazer. Um dos projetos que eu tenho visto com muito bons olhos é a criação de um piscinão e tem o ponto certo ali, que é o ponto de gravidade ideal. Acho que nessa linha que a gente vai tentar. É uma intervenção como a Americana viveu, né? Tem muita gente que critica, outras pessoas elogiam, mas a verdade é que a Avenida Brasil, aqui em Americana, tinha um problema ainda maior. E foi com esforço, foi com investimento que a situação se reverteu, né? Espero que a obra aqui tenha dado certo, realmente, que ela passe nos testes aí realmente das chuvas pesadas, mas precisa resolver. Tem muito prefeito que não gosta de fazer obra que é enfiada debaixo da terra depois. Tem gente que acha que isso não dá voto. E é essa mentalidade que a gente tem que quebrar. Tem que fazer as coisas necessárias para resolver o problema das pessoas. E ali, eu acho que a desapropriação é uma visão simplista e pouco atrelada ao bem-estar e à história das famílias que estão ali. Candidato, na atual gestão foram implantados em algumas áreas de Santa Bárbara os chamados ecopontos. O senhor entende que eles funcionam da maneira adequada? Hoje o senhor pretende ampliar o número desses ecopontos? Eu pretendo ampliar o número dos ecopontos, mas volto a insistir na questão fundamental.
o que fazer com os resíduos sólidos depois que eles estão no ecopolo, né? Hoje, Santa Bárbara, ela dá a destinação pela ação voluntária, obviamente comercial, dos caçambeiros do município. Santa Bárbara precisa tratar o seu resíduo sólido. Isso daí tem atrapalhado a vida de muita gente, né? Isso aí tem atrapalhado ao longo da história o esgotamento, né? Contribuiu para o esgotamento do nosso aterro sanitário. Isso daí hoje, esse resíduo sólido é levado para fora do município. A gente precisa tratar, até porque a reciclagem desse material, desse resíduo, ela é altamente utilizável, volto a dizer, no ajuste, né, e na melhoria das condições de tantas e tantas comunidades que tem gente que mora nesses bairros onde as estradas são estradas rurais. Eu estou falando do Cruzeiro do Sul, eu estou falando do Vale das Cigarras, estou falando do Beira Rio, Califórnia, Alambari, uma porção de Santa Alice, uma porção de regiões que passa um tempinho, está tudo detonado. Aliás, diga-se de passagem, o serviço, quando é feito, precisa ser acompanhado por pessoas do bairro, né? Isso é uma reclamação que eu tenho ouvido muito. Chega a máquina lá e ao invés do serviço melhorar ali, se esparrama ali a terra de uma maneira equivocada que acaba, na primeira chuva, criando novos problemas. Isso aí as pessoas dos bairros rurais têm me falado com muita frequência. Então nós vamos ter que rever, inclusive, a condição e a forma como os serviços devem ser feitos. Com relação à habitação, o último conjunto habitacional entregue na cidade foi o Roberto Romano em 1996. Como é que o senhor pretende ampliar o acesso à moradia em Santa Bárbara? Olha, a moradia é algo que virou um problema sério no município. Você mesmo acabou de dizer, é um acúmulo de 16 anos, né? Sem nada significativo na questão da melhoria das condições aí de novas casas. Precisamos tirar esse atraso. Na nossa conta hoje, o município precisa talvez de 6.000 novas residências. É uma meta que não dá para se zerar em 4 anos. Com muito esforço, a gente consegue um avanço aí de umas 600, 800 casas talvez por ano, né? Que é uma meta arrojada. Agora, o que tem para se facilitar hoje é algo que há um tempo não se tinha, né? A própria ação do governo federal, através do Minha Casa Minha Vida, é algo que facilitou. Não só os empreendimentos para quem pode pagar um pouco, mas fundamentalmente para casas realmente populares, né? E há uma demanda muito grande. Na minha concepção, as casas populares, elas devem ser continuação de bairros já existentes, né? Eu acho que prédios, como é o caso que você citou do Roberto Romano, não é a melhor solução, né? Há uma aglomeração muito excessiva de pessoas no mesmo local. Isso quase que certamente, em todos os lugares que a gente vê no Brasil inteiro, acaba não sendo bom para o morador, né? E na minha ideia, eu acho que são casas em terrenos onde a família possa expandir ao longo do tempo e que sejam prolongamentos de bairros já existentes, para que a gente possa otimizar e aproveitar a infraestrutura já existente nesses bairros. Também compartilhar postos de saúde, creches, escolas que já existam, e para que o transporte público, que já é tão sofrido na cidade, ele não tenha mais problema, né? Que possa ser uma continuação natural do que já ocorre hoje. Isso daí ajuda as pessoas a se ambientarem melhor, a conviverem melhor e já passarem a morar num local onde a vida já acontece. Transporte. O transporte coletivo tem sido um problema crônico mesmo em Santa Bárbara, como você até citou nesse momento, seja pela questão da frota envelhecida, do descumprimento de horários, ou até em relação ao próprio acidente que aconteceu no ano passado, que teve vítimas fatais. Além de trocar a empresa por meio de licitação, que já é uma exigência da lei, quais outras medidas o senhor pretende adotar nessa questão? O transporte público do município de Santa Bárbara precisa começar do zero. É um modelo que vem dos anos 80, de uma cidade que tinha 70, 80 mil habitantes. Estou falando
do modelo que diz respeito a linhas diretas que cortam a cidade. A cidade se expandiu tanto e se expandiu horizontalmente. Hoje essas linhas, da maneira como funcionam, elas são lentas, com poucas linhas, com poucos ônibus para fazer esses percursos, e não interligam a cidade da maneira correta. Isso interfere fundamentalmente no desenvolvimento do comércio e da prestação de serviço da cidade. Na minha concepção, temos que adotar um sistema parecido com o sistema que existe hoje na cidade de Piracicaba, com terminais em regiões do município, contemplando principalmente os corredores comerciais. Vou dizer alguns aqui: no Molon, na Rua do Irídio, Rua Araçatuba, Linho, Algodão, Cidade Nova, Jardim Europa, Avenida da Indústria. São pontos, eixos comerciais, a própria Avenida Santa Bárbara, o próprio centro da cidade, no Santa Rita também. Enfim, são pontos onde o comércio já está estabelecido. Na minha concepção, devem existir terminais em cada um desses eixos, onde o cidadão tome um ônibus da sua casa, próximo à sua casa, em direção a um terminal desse, com um bilhete único, ele saia desse terminal para qualquer outro ponto da cidade e possa ir ao destino onde quer. Isso daí integra, interliga bairros, isso daí favorece uma coisa que eu tenho batido bastante: o ciclo virtuoso da economia. Fazer o dinheiro gerado nas indústrias, nos empregos de Santa Bárbara, permanecer dentro do município. Ser gasto no comércio da cidade, ser gasto na prestação de serviço dentro do município de Santa Bárbara. Bom, a atual gestão desativou o terminal rodoviário construído pela anterior, que ficava às margens da Avenida Santa Bárbara. Se o senhor for eleito, a rodoviária volta para lá, continua no atual prédio, que é alugado, ou ela vai ser construída em um novo local? Um novo local. Eu entendo que a falada nova rodoviária que está desativada, ela foi implantada num local equivocado. Eu digo pelo seguinte: uma rodoviária, ela deve respeitar duas demandas. Uma, atendimento ao passageiro. Ela tem que ser acessível ao passageiro. Esse não é o problema daquela localização. As linhas de ônibus transitam e passam por ali, não é esse o problema. Mas ela não respeita uma outra demanda que é fundamental. Atender aos interesses, né, a proximidade com as empresas de ônibus. Uma rodoviária sem linhas de ônibus, sem empresas que passam por ela, é um elefante branco. Então, seguindo essas duas premissas aí, eu entendo que a rodoviária de Santa Bárbara do Oeste deve ser mais próximo à rodovia dos Bandeirantes, que é por onde, nos próximos 5, 10, 15 anos, boa parte do fluxo que se afunila na rodovia Anhanguera vai passar cada vez mais naquela rodovia dos Bandeirantes. É o fluxo que vem de Ribeirão Preto, de Rio Preto, de Franca, de São Carlos, de Araras, enfim, e que vai para Jundiaí, vai para São Paulo, para Guarulhos, para Santos e tantas outras cidades. Uma rodoviária precisa ter linha de ônibus passando. E a rodoviária, onde foi feita, ela é no meio da cidade, ou seja, para o ônibus sair, entrar na cidade e voltar, ele gasta tempo e gasta combustível. Isso não é interessante comercialmente para a empresa de ônibus não entra na cidade. Então, é como o exemplo de Americana quando foi feito. O Carol Meneghel, se eu não estou enganado, foi o prefeito que implantou a nova rodoviária, a atual rodoviária de Americana. E na época, muita gente criticou. Ela é longe de tudo, mas ela era perto da Anhanguera. Hoje a Americana cresceu para aquela região, e a rodoviária ela é atendida por diversas linhas de ônibus, né? E quando a gente fala do sistema urbano, né, é importante dizer que esses terminais que eu comentei há pouco, eles devem, todos eles, cada um deles, interligar diretamente cada um desses terminais a essa nova rodoviária. Esse é o sistema moderno de transporte que Santa Bárbara tanto merece. É o sistema de transporte para destravar a economia do município, é o sistema de transporte para valorizar o cidadão que precisa trabalhar, precisa se deslocar. Muito se fala que o barbarense, em algumas das regiões, consome em Americana, né? Porque tem mais linhas de ônibus e a integração entre as regiões da cidade é fraca. Então, é isso que a gente tem que fazer. Isso daí destrava comércio, destrava prestação de serviço,
destrava deslocamento de funcionários nas indústrias e vai destravar a nossa cidade. Santa Bárbara está pecando há anos e anos. Há anos e anos. São 20, 25, 30 anos andando devagar numa coisa que deveria ser acelerada. Porque esse modelo do qual estou falando não é novo. É um modelo já existente em tantas outras cidades e que vem dando certo. Santa Bárbara está bobeando e bobeando feio. Se eleito, em quanto tempo essas medidas entrarão em funcionamento? Isso é algo que exige investimento. Nós vamos ter que arrumar a casa. Eu gostaria de, a partir da metade do nosso mandato, conseguir colocar isso em prática. Lembrando que a licitação me parece que está em andamento e parece que vai chegar ao seu final, né, a licitação da nova concessão, né, a nova empresa de ônibus. E eu acho que a partir da metade do ano a gente consegue fazer isso. Aliás, eu quero lembrar uma outra coisa. O terminal central do município é um terminal dos anos 80. Ali não tem mais capacidade de atendimento para ninguém. É ruim se chove ou se faz muito sol, o povão que está lá pegando o ônibus sofre bastante. Candidato, seu plano de governo cita um plano especial de expansão empresarial na Avenida Santa Bárbara. Sim. Como ele vai funcionar? O que o senhor pretende adotar para levar mais empresas para aquela região? Primeiro é importante ressaltar o que já foi feito. Eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico do município entre 2006 e 2008, como foi dito aqui na apresentação que me foi feita. Aquele pedaço, hoje ele tem um zoneamento, que foi uma batalha de muita gente, não só minha, não só do secretário de Desenvolvimento, mas de muita gente, para que se tornasse uma zona de expansão econômica. Com isso, nós não estamos dizendo que é uma expansão industrial, mas é expansão econômica. Durante o período que foi secretário, nós deflagramos um programa de captação de investimentos para aquela área, né, que eu continuo a chamar da nova Avenida Santa Bárbara, que é sensibilizar uma porção de investimentos, inclusive alguns que aconteceram ao longo desse governo, no sentido de chamar a atenção que aquela região é uma região que não é só o coração econômico de Santa Bárbara do Oeste, mas ela tem um posicionamento geográfico que permite, com o desenvolvimento adequado, não só das margens da Avenida Santa Bárbara, mas, vamos dizer, das transversais possíveis para dentro da área toda, corredores gastronômicos, corredores para escritórios empresariais, corredores para área clínica, médica, odontológica, pequenos hospitais, pequenas cirurgias, de iniciativa privada. Aquela área, aquela região pode virar, se Deus quiser, o coração da nossa cidade. O coração econômico, mais do que Santa Bárbara do Oeste, o coração econômico de Santa Bárbara e uma fatia de Americana, que hoje, pelo bom exemplo do shopping, do Tivoli Shopping, mostra-se que quando existe um empreendimento de convergência, como é o caso do shopping, as pessoas se deslocam para consumir. Para aquela região, eu acho que tem que vir concessionárias de automóveis, né? Tem que vir hotel, tem que vir, sim, atacados, como já está acontecendo hoje, e é disso que a gente está falando. Empreendimentos que as pessoas se disponham a se deslocar 10, 15, 20 quilômetros, a se deslocar 10 ou 15 minutos para consumir determinados bens de consumo. Hoje, Santa Bárbara do Oeste tem uma concessionária de automóveis. Uma concessionária com bandeira de automóveis. O barbarense hoje que busca comprar o seu carro novo com muito esforço, e graças a Deus o país hoje permite essa condição, quase que sempre ele precisa procurar isso fora do município. Ainda que com tantos e tantos bons comerciantes que vendem ali a multimarca, mas Santa Bárbara tem uma concessionária de bandeira, só, que é uma concessionária da Fiat. As outras todas estão instaladas em Americana, em outras cidades. O barbarense hoje, para comprar um bem de consumo, e que não é um bem de consumo alto, hoje é acessível para tanta gente o carro zero, graças a Deus, né? Graças à melhora das condições do país, né? Mas ele, quando vai comprar um bem de valor agregado, ele sai da cidade. É um dinheiro, volto a dizer, isso daí, resgate disso aí, faz parte daquilo que eu comentei anteriormente, que é o ciclo virtuoso da economia. Fazer as pessoas consumirem o dinheiro dentro do município,
para poder o dinheiro ficar aqui, aumentar a receita do município, poder fazer investimento em saúde, em educação, em segurança, em transporte, em moradia e numa porção de outras coisas. Candidato, esse tipo de plano, de ideia, não depende também da boa vontade dos proprietários de terra de Santa Bárbara? Olha, não. Depende sim de chegar no ponto de inflexão da curva, né? À medida em que a terra passe a ser mais importante ser negociada do que preservar ela como terra bruta. Eu acho que esse é um dos avanços que a gente conseguiu, que eu consegui como secretário de desenvolvimento. O reflexo veio ainda no período que fui secretário e no período que se desenvolveu. Eu acho que isso daí, esse ponto de inflexão, nós já chegamos. As pessoas que são proprietárias de terra ali, elas já estão atentas a isso. Entenderam que o melhor momento, o ponto de inflexão da curva, chegou. Só que o município tem que ter política específica para isso. E aí entra uma questão que é um pouco de mexer na legislação. Da mesma maneira que eu tive a oportunidade de criar o Programa de Investimento ao Desenvolvimento, né? A Lei de Incentivo do município, né? O PID, foi criado no período que fui secretário de Desenvolvimento. Eu entendo que deva haver uma ação específica para a ocupação daquele espaço lá. Eu acho que isso é perfeitamente possível e eu acho que é nesse caminho que a coisa se desenvolve. Candidato, o senhor falou da lei de incentivo fiscal do município. Ela é hoje bem agressiva, assim como dos outros municípios da região que vivem uma guerra fiscal. Como o senhor pretende vencer essa guerra fiscal e atrair mais empresas para Santa Bárbara? Olha, a nossa lei nasceu no ano de 2007, se eu não estou enganado, acho que foi no ano 2007. Para entender como ela foi formatada, eu pesquisei mais de 40 leis, em 40 cidades onde o incentivo fiscal funcionava bem para o município. Porque tem incentivo fiscal que funciona mal para o município, né? Ele é depreciativo ao desenvolvimento de médio e longo prazo do município. Buscamos algumas leis interessantes, procuramos tirar de cada uma delas o que era importante para a nossa situação. E criamos uma lei com a nossa cara. Essa lei já ajudou a destravar uma porção de coisas. A vinda da Denso e da TRBR, por exemplo, que aconteceu em outubro do ano de 2008, eu era ainda secretário de Desenvolvimento Econômico. Aliás, foi uma negociação que demorou 18 meses, de fevereiro de 2007 a outubro de 2008, que a gente foi desenvolvendo, conversando com a empresa e convencendo o pessoal de que Santa Bárbara era uma cidade na medida para eles, né? E a lei de incentivo foi uma lei que já ajudou o desenvolvimento, assim como a ampliação de algumas indústrias já existentes no município. Diga-se de passagem, a indústria Home, né, que transferiu boa parte do seu quadro, né, das suas instalações, ali já para as margens da SP-304, passando a Bandeirantes, indo em direção a Piracicaba, dentro do município de Santa Bárbara. Eram investimentos que possivelmente seriam feitos em Minas Gerais e acabaram ficando no município, pela agilidade e pela eficiência da lei de incentivo. Outras tantas empresas já se utilizaram e acho que esse é o caminho. Aliás, essa lei precisa ser, como todos os programas de incentivo, precisa ser revisada ao longo do tempo, né? Eu acho que ela precisa dar uma abertura um pouco maior para o pequeno e microempresário, mas ou uma modificação nessa lei ou uma lei complementar para que a gente possa também atender com mais eficiência esse pessoal. Embora, no período que fui secretário de Desenvolvimento, muito se fez pelo pequeno e pelo microempresário. O posto do Sebrae foi uma conquista que veio em 2006. A aglomeração de tantos serviços que estavam espalhados pelo município e que atendem principalmente ao micro e pequeno empresário, Banco do Povo, o mecanismo de relacionamento de mão de obras, carteira de trabalho, capacitação, foi uma porção de coisas que eu consegui reunir nesse período, no mesmo local, e dar assistência devida a quem emprega, a quem trabalha, a quem precisa de uma orientação para se estabelecer. Isso a gente fez.
Bom, agora falando sobre educação, temos aqui a pergunta da ouvinte, professora Cláudia Iria da Silva, de 33 anos, moradora do centro, quer saber do candidato quais são os projetos para a educação. Ela ainda complementa aqui a pergunta, questionando se há propostas para a construção de novas creches e escolas em período integral. Lembrando que nos últimos anos a Prefeitura conviveu com reclamações sobre falta de vagas em creches. Cláudia, né? Como que o senhor pretende isso? Cláudia, Resolver essa questão? Cláudia, obrigado pelo seu questionamento. Realmente você tem muita propriedade nessa questão que você está abordando. Eu diria para você que hoje, andando por todos os bairros da cidade, conversando com as pessoas, saúde é o primeiro problema que todos querem ver melhorado. Mas logo em seguida, a maior reclamação é com relação à falta de creches. Fundamentalmente, entre tantas coisas que precisam ser melhoradas na educação e podem ser melhoradas, mas a falta de creches, a falta de vagas. Muitas vezes, quando a vaga é conseguida, ela é fora de mão para mãe e pai, que acabam tendo dificuldades para deixar e pegar o seu filho. E muitas vezes é questionado o horário de funcionamento. Isso é um problema difícil de resolver. Você é professora, você sabe do que eu estou falando. Nós vamos precisar revisar a questão dos horários de funcionamento da creche, entre tantas outras coisas, e para isso precisa contratar mais gente. Volto a dizer, é o dinheiro que está indo para o ralo com comissionados, com tantos comissionados na prefeitura, com esse cabidão de emprego que a cidade tem hoje. Isso precisa ser melhorado. Em alguns pontos, a situação é ainda mais complicada, em regiões onde houve um aumento significativo da população e não houve a ampliação das creches existentes, ou em muitos casos onde a população cresceu e se desenvolveu, novos bairros, e não tem uma creche próxima. São alguns pontos, talvez 3 ou 4, espalhados pelo município, onde o problema se agravou de uma maneira mais contundente. Precisa construir creche. Mas não é construir o prédio, não é esse o maior gasto, não é o maior investimento do município. É o recurso humano, é a contratação de pessoas. Hoje, do jeito que está, a gente já precisa ter mais pessoas para que o funcionamento melhore. Professores, não nas creches, mas as monitoras de creche, cozinheiras, faxineiras, o pessoal todo que faz isso acontecer. Santa Bárbara precisa correr atrás disso, precisa contratar mais gente. Volto a dizer, Santa Bárbara precisa de uma reviravolta no que diz respeito à relação entre governo e funcionalismo público. Melhoria das condições de ensino, capacitação do pessoal e contratação onde está faltando. Isso daí interfere na vida das pessoas. Você perguntou a respeito da escola em período integral. Olha, eu tenho ouvido, às vezes, pessoas que acham que o sistema não é bom, mas na maior parte das vezes, ao contrário do que eu ouvi outros candidatos dizendo aqui, que o sistema é bom. As mães e pais ficam satisfeitos com isso. Eu acho que é algo que pode ser levado adiante. Além disso, eu acho que é importante ressaltar que falta na rede municipal algumas coisas que, no meu ponto de vista, são importantes para os fundamentos da criança. Coisas que hoje tem na escola particular, que o filho de quem pode pagar uma escola particular tem, e que as nossas crianças da rede pública, da rede municipal, não têm. Vou citar 3 exemplos aqui. Eu acho que a iniciação em língua inglesa, isso é importante, as noções básicas, para que a criança, quando fique um pouquinho, tem um pouquinho mais de idade, ela passe a ter uma facilidade maior para absorver e para poder realmente aprender a falar essa língua, que é tão importante na hora que o mercado de trabalho chega à sua frente. Outras 2 coisas importantes. A parte da matemática financeira, lidar com finanças. Isso daí interfere fundamentalmente no tipo de consumidor que essa criança vai ser quando ela se tornar adulta. Saber lidar com números, saber lidar com o seu dinheiro, saber lidar com a renda da família, não se endividar além do que é possível, saber fazer uma boa compra. Isso daí é qualidade de vida para as pessoas. Volto a dizer, a criança da escola particular aprende isso desde o primeiro momento. A criança da escola pública não tem. Isso dá uma diferença
muito grande no futuro. Outra coisa importantíssima, noções de empreendedorismo. A criança da escola particular cresce com essa mentalidade empreendedora. A criança da escola municipal precisa ser reforçada nisso aí, para que quando ela se torne um adulto, ela saiba desenvolver as suas habilidades profissionais, aquilo que ela tem aptidão para fazer, de uma maneira empreendedora, que ela possa ser dona do próprio negócio. Isso é tão importante, faz uma diferença não só para a vida desse cidadão que vai se tornar adulto, mas faz diferença para a qualidade de vida e do desenvolvimento de toda a cidade. E é nisso daí a gente quer focar com muito esforço, com muito arrojo. Cultura. O Ministério Público questiona, por meio de uma ação na Justiça, o uso de dinheiro público em eventos religiosos de Santa Bárbara do Oeste. O senhor considera correto usar dinheiro público para subsidiar igrejas? Eu entendo o seguinte, ao longo da caminhada toda, faz 1 ano e meio que eu tenho andado pela cidade inteira, eu tenho conhecido diversos projetos sociais de resgate de adolescentes que estão perdidos nas drogas, de pessoas que estão abandonadas e consumidas pelo álcool, de famílias degradadas, de pessoas que perderam a esperança e que passaram a ter uma luz no fim do túnel pelas ações das comunidades de bairro e muitas vezes das igrejas evangélicas, das igrejas católicas. Eu entendo que a participação do município na realização de eventos ela pode acontecer. E o fundamento para isso, eu tenho falado isso para padres, para pastores, para as comunidades, deve haver uma sintonia, uma relação entre esses eventos e o incentivo a esses projetos estabelecidos. Os eventos eles devem servir não apenas ao divertimento, ao lazer das pessoas, mas fundamentalmente serem vinculados a esses projetos estabelecidos. Poder fazer o recurso arrecadado num evento como esse, fazer chegar a esses projetos tão importantes. Aliás, dicas de passagem, a prefeitura, do modo geral, qualquer cidade, não só a nossa, mas em qualquer prefeitura, os governos, eles são frios para cuidar dos problemas realmente arraigados nas famílias e nas pessoas, como esses que eu acabei de falar. E eu não vejo uma alternativa melhor, senão incorporar esses projetos, a prefeitura ser parceira desses projetos. Porque esses projetos, eles não resgatam apenas o dependente químico, no tratamento químico. E isso daí é algo que a prefeitura tem que fazer também. Tem que ter um centro de cuidados e atenção para que essas pessoas possam receber o tratamento. Mas muito mais do que isso. É fundamental entender que a vida social ela só retorna com qualidade, do jeito que deve ser, na medida em que a família está restabelecida. Que o ambiente onde aquela pessoa está, para onde ele vai voltar, recuperado quimicamente, ele também está restabelecido emocionalmente e espiritualmente. Isso daí é o que dá resultado. E esses projetos nas comunidades, nas igrejas católicas e evangélicas, eles são os projetos realmente que dão resultado definitivo. Isso são exemplos e mais exemplos que eu tenho ouvido diariamente, conhecendo essas comunidades e esses projetos. E nisso daí a gente vai ser muito parceiro. Não vejo problema nenhum nisso daí. Acho que é dever do município entender que muitos eventos podem e devem favorecer esses projetos sociais onde a prefeitura não tem a capilaridade suficiente para resolver. Quais são seus planos em relação à cultura da cidade? Bom, a cultura da cidade, fundamentalmente, ela tem um gargalo que é a falta de espaços. Eu falo isso não apenas como candidato a prefeito e prefeito que desejo ser, mas eu falo isso como alguém que tem uma história ligada à cultura. Eu sou músico. Há 25 anos eu tenho uma banda de música. E nunca nesses 25 anos Santa Bárbara ofereceu um espaço adequado, muito menos para ensaio e tão pouco para apresentação. Santa Bárbara não tem espaços de convívio. E eu acho que chegou o momento da gente pensar nisso aí. Até porque a juventude hoje de Santa Bárbara tem poucas opções de divertimento. E quase sempre os divertimentos que tem hoje são depreciativos, e são poluidores sonoros muitas vezes, são aglomerações sem qualquer tipo de estrutura, de qualidade, de
de bem-estar, né? Muitas vezes são coisas que incomodam o resto da população. Precisamos ter canais, espaços para arte, para a cultura do município acontecer. Eu tenho um plano muito ambicioso, que é a criação de um espaço onde a gente tem, de um centro, né, onde a gente tem espaços para ensaios de bandas, de fanfarras, de grupos teatrais, grupos de dança, espaço para workshops em artes plásticas, e ao mesmo tempo que sejam espaços estruturados para ensaio, para tantas e tantos artistas que a cidade tem, sejam espaços, a gente tem um espaço para apresentação desses artistas. E, obviamente, nesse espaço, um espaço de convívio para jovens e famílias do município, que possam apreciar a cultura desenvolvida no município, que possam apreciar os artistas da cidade, os artistas da terra, com segurança, com tranquilidade, com conforto, e tendo uma opção a mais de lazer, de entretenimento, que a cidade hoje, infelizmente, tem muito pouco. Do senhor para a área da segurança. Vamos lá. Segurança, eu acho que começa pelo seguinte. Bom, primeiro, a falta de estrutura que a nossa Guarda Municipal tem hoje. Eu tenho ouvido isso dos guardas municipais. Eu tenho conversado com muitos e muitos deles. Santa Bárbara precisa aumentar o efetivo, precisa aumentar a frota e melhorar equipamentos, né? Equipamento de segurança, coletes, fardamento, está tudo depreciado hoje, armamento. O guarda municipal hoje, ele vai para a rua e a frequência de rádio que ele usa para se comunicar, para colocar em prática as ações, os planejamentos que são estabelecidos, é analógica. Essa frequência é analógica. Ela é facilmente interceptada por qualquer tecnologia hoje vinda da China. Em Americana já é diferente, é digital. É uma frequência mais segura. Então, o nosso guarda municipal ele vai hoje para as ruas, né, depreciado pelo plano de carreira que tem tirado o sono de tantos e tantos guardas e tantos outros funcionários públicos, mas ele vai para a rua, além dessa precariedade no seu equipamento, no seu instrumental, em pouca quantidade, ele vai desguarnecido, né, colocando a sua vida em risco. São pais e mães e família que vão para a rua desguarnecidos, né. Agora, tem uma coisa muito importante que precisa ser investida também em Santa Bárbara. Monitoramento por câmeras no centro da cidade, nos principais eixos comerciais estabelecidos nos bairros e nas entradas e saídas do município. Isso daí, se a gente tivesse em 1998, tudo bem, a gente poderia até falar que, olha, é algo que precisa buscar, mas nós estamos em 2012. Nós estamos na idade da pedra com relação a isso. Eu conheci já sistemas em Campinas, Piracicaba, São Carlos, São José dos Campos, Itatiba, que é uma cidade menor que Santa Bárbara, sistemas avançados, onde foi se implantado isso aí, inclusive com o recurso do governo federal, também, que tem linha específica para isso, e aonde foi implantado isso aí, as ocorrências diminuíram verticalmente. Os roubos, assaltos, arrombamentos, aquela saidinha de banco que está tão comum em Santa Bárbara do Oeste, né? O aposentado que vai tirar o seu dinheiro suado lá e cai no golpe da malandragem lá. Isso aí acaba. As ações são muito mais, passam a ser muito mais inteligentes por parte da nossa guarda, as ações em conjunto, inclusive, com a Polícia Militar. Passou do tempo, Santa Bárbara tem 200 mil habitantes e não tem nada. Não tem monitoramento sequer em alguns espaços públicos da prefeitura. Não tem. A gente falou de postos de saúde, segurança nos postos de saúde, não tem isso. Estamos na idade da pedra, volto a dizer. Santa Bárbara tem que avançar no monitoramento por câmera. Isso daí dá mais segurança para as pessoas, para o munícipe, para os comerciantes. Isso daí faz a nossa guarda poder focar e a nossa polícia militar poder focar em outras áreas também importantes que dizem respeito à segurança. Agora, a questão das drogas, gente, está uma tragédia na cidade. Eu tenho visitado alguns bairros aí
onde consumo de droga é diário, não é mais noturno. O cidadão, o malandro vai lá e fuma crack à luz do dia. Atrás do Tivoli Shopping, naquele terreno que foi abandonado, que hoje aí tem espaço para cobra, para sapo, para escorpião, também tem espaço para os consumidores de droga e digo mais, prostituição infantil. Isso daí, as pessoas que moram de frente para o terreno têm me falado isso aí. Precisamos resolver essa situação. Santa Bárbara está dormindo com relação à segurança. E não é culpa da nossa Guarda Municipal. E não é culpa da Polícia Militar. É culpa da gestão. É falta de investimento, falta de olhar. É falta de fazer a coisa acontecer. Pontos escuros, cobra-se uma taxa da CIP de todo cidadão que paga a conta de luz. E a iluminação pública não acontece na cidade. Os pontos escuros estão aí. Terrenos abandonados, dando espaço a essa marginalidade. Está tudo errado na parte de segurança. Precisamos acertar. E falo para vocês, se a coisa dá certo é porque tem muita gente boa trabalhando. Tem bons profissionais que se dedicam, apesar dessa fragilidade toda, se dedicam bastante para fazer a coisa certa na cidade. Graças a esse pessoal que tem vocação no que faz, é que a coisa ainda dá para segurar. Mas precisamos avançar nisso aí. A insegurança tomou conta da cidade. Candidato, nós temos mais 4 minutos. Tempo para o senhor talvez responder rapidamente a pergunta do Walter e fazer suas considerações finais. Candidato, ao longo da entrevista o senhor citou algumas vezes o número de cargos comissionados na administração que o senhor pretende reduzir. Sim. O senhor pode fixar para a gente quantos comissionados o senhor pretende governar Santa Bárbara se o senhor for eleito? Agradeço a sua presença, peço ao senhor para fazer suas considerações finais. Olha, hoje eu entendo que algo em torno de 100 e 150 é o suficiente para um governo que entra sem dever favor político, sem dever favor para grupos políticos, como é o nosso caso. 100 a 150 é o suficiente para montar uma boa equipe de governo, é o suficiente para elevar a cargos de chefia, coordenadoria, funcionários concursados que têm bagagem, que têm experiência e que sabem como a prefeitura e os serviços da prefeitura devem funcionar adequadamente. É com essas pessoas que a gente quer trabalhar. Hoje eu entendo que tem cerca de, pelos dados que a gente recebeu, cerca de 300 comissionados a mais do que a prefeitura deveria ter. Isso daí, numa conta boba, né? Uma conta mínima, R$2.000 de salário, mais talvez aí uns 1.500 de encargos e tantas outras coisas, funcionário custa R$3.500, R$4.000, né? Dá uma conta aí de 1.200.000, 1,5 milhão por mês, é o dinheiro que falta para tanta coisa. E falo para vocês, tem tanta gente boa, concursada, com experiência, com bagagem, que é humilhada, né? Porque ganha pouco, trabalha muito, conhece bastante, sabe o que tem que ser feito e muitas vezes recebe ordem de alguém que não tem a mínima ideia da função que deve desempenhar, que vai lá e ganha 3 vezes mais, não pica cartão, aparece a hora que quer, trabalha pouco, porque entrou lá, porque tinha um favorzinho que o prefeito estava devendo para ele. Isso daí tem que acabar na cidade. Santa Bárbara tem que ser uma cidade séria. Quando a gente fala de renovação, a gente está falando disso aí, para começar. Tem que ter seriedade, transparência e ética na administração. Santa Bárbara não é uma cidade com ampla receita. Nós temos que aumentar a nossa receita. Agora, antes de mais nada, temos que gastar dinheiro, o dinheiro que as pessoas tão suadamente pagam nos seus impostos. Esse dinheiro tem que chegar ao cidadão, aquilo que ele está precisando no bairro dele, aquilo que ele está precisando na educação, na saúde, na segurança. É nesse ponto que o dinheiro tem que chegar. Não é sair pelo ralo, né, como tem saído com tantas e tantas pessoas sem qualificação, vagabundos, que tomam esses cargos fundamentalmente porque o prefeito passou a dever algum favor durante o período de campanha. Isso vai acabar na nossa cidade. Nós vamos fazer um governo sério e focado nisso. O senhor tem mais 40 segundos. Eu agradeço aí a sua presença, Denis Andia, candidato pelo PV. O senhor encerra aqui a série de entrevistas com os candidatos de Santa Bárbara. Mais 30 segundos para o senhor. Olha, eu queria agradecer a oportunidade, mais uma vez, né, de poder falar
a cada um de vocês, a nossa mensagem é muito simples, e é o que eu tenho falado aqui ao longo da entrevista toda. Renovação da mentalidade, das ideias, sangue novo, gás novo, para acelerar essa cidade, para dar uma guinada nessa cidade. Vamos mudar essa bagaça, gente. Vamos mudar esse negócio, vamos fazer essa cidade correr na velocidade que a gente precisa, que está todo mundo precisando. Santa Bárbara não pode mais engatinhar, a gente tem que correr e correr bastante. Uma boa tarde a todos e é uma satisfação poder falar com cada um de vocês.